Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Espero que todos vocês estejam bem. E só lembrando que as nossas próximas aulas serão online e em horário normal de aula, tá, gente? Então, nossas aulas a partir dessa semana agora que vai entrar, vai ser na quarta-feira, no horário de aula de vocês, tá? Ah, então vamos lá, vamos falar sobre rochas sedimentares. O que são rochas sedimentares? Então, as rochas sedimentares têm origem na acumulação e compactação de sedimentos, ou detritos rochosos ou orgânicos. Sedimentos esses que foram transportados pela água, pelo vento e acumulados por em áreas deprimidas. Então, vamos lá, gente. O que acontece? As rochas elas se desgastam, tá? Por vários fatores aí, químicos e físicos, tá? E por clima, intempéries e tudo mais. E esse desgaste dessa rocha, eles vão se acumulando em áreas com depressões menores, né, ou seja, abaixo de onde estão essas rochas, em áreas mais planas, e vão dando origem aí a novas rochas, elas vão se compactando em novas rochas. Então vamos ver como funciona esse processo aí, tá? As rochas sedimentares, elas correspondem a 75% da área de afloramento, mas 5% só do volume total da crosta. Então as rochas sedimentares, elas são do grupo lá dos 3 tipos de rochas que a gente tem, né? A rocha ígnea, metamórfica, a gente já falou na aula passada, e agora nós vamos falar das sedimentares. Então vamos falar alguns tipos de rochas sedimentares, ou seja, quando formam-se novas rochas a partir de compressão. Nós temos aqui argilito, a gente tem carvão, tem calcário, o arenito e alguns outros tipos aí de rochas sedimentares. Aqui só uma demonstração que ó, a areia vai formar o arenito e o desgaste do calcário vai formar o salgema aí, tá? Nós vamos falar mais sobre essas coisas. Então vamos lá. As etapas da formação da rocha. Como formam essas rochas sedimentares? Então elas formam por meteorização, que é o desgaste da rocha, ou fragmentação da rocha, por erosão, que é quando as águas levam esses fragmentos da meteorização, ou os fragmentos do solo. A gente tem os transportes que vão levar esses segmentos para outros locais, a sedimentação e a diagênese, tá? A diagênese é quando se junta todos os minerais que estão se sedimentando e formam um novo tipo de rocha, tá? Então vamos falar aí o que é a meteorização. Então a meteorização é um processo natural que de composição ou desintegração de rochas e solos expostos à superfície. Então pode ser feitos químicos, físicos, biológicos. Esses aspectos vão se assumir meteorização química e meteorização física. Então, nós temos 2 tipos de meteorização, 2 tipos de jeito que a rocha vai se quebrar aí na superfície, ou ela vai se desgastar. Então vamos falar delas. Tipos de meteorização. Quando eles sofrem alguma ação pelo ar ou pela água. Então, quando a água está levando esses tipos de minerais, ou a água está quebrando esses tipos de rochas, estão fraturando essas rochas, elas vão chamar de meteorização química. Por física, é quando ela tem a ação do clima, um vento, um furacão, um terremoto, algo que degrade essas rochas, tá? Pode ser o calor também, tá? Então nós temos meteorização física. Vamos lá, erosão. Por erosão, é o desgaste do solo e das rochas, em geral por causa da meteorização. A erosão destrói as estruturas que compõem o solo, levando seus nutrientes, sais minerais existentes para partes baixas do relevo.
Então, acho que todo mundo já viu uma erosão, principalmente por águas pluviais, que são as águas das chuvas, né? Então, quando se chove muito, se existe uma lavagem desse solo, então esse solo que tem é arrastado juntamente com a água e faz esse desgaste das rochas. Pode ser em rios também, quando tem várias rochas no rio, ela vai levando materiais também daquelas rochas, tá, gente? Então vamos lá. As erosões elas podem ser água de chuva, então ela tem uma erosão pluvial, que é a que a gente viu lá, então se chover muito, dependendo do solo, se não existe vegetação no solo, que foi falado aqui, ó, em solos cobertos por vegetação, a erosão é quase inexistente. Por isso que geralmente vocês olham em taludes das estradas, e nos taludes das estradas são colocados vegetação, plantam grama, essas coisas, para evitar essas erosões, para evitar esse arraste de material, tá? Então tem a erosão pluvial, tem a erosão do vento, que a gente chama de erosão eólica, tá? Então os ventos batendo nas rochas, elas também vão fragmentar e tirar todo aquele desgaste da rocha, ou aquele pó que fica, a poeira, os minerais mais finos, e vão arrastar para outro local, tá? Dos glaciares, a erosão glacial. Geralmente a erosão glacial ocorre em picos de montanhas congeladas. Então, na época do degelo dessas montanhas, eles descem grandes quantidades de água. E isso forma uma erosão também para onde vai passando essa parte do degelo, tá? Dos rios, que a gente chama de erosão fluvial. Então, quando chega nas encostas dos rios, nas curvas de rios, mesmo quando tem uma grande quantidade de índice pluviométrico, uma chuva muito forte e os rios sobem muito, aí eles vão formando erosão nas suas margens, tá? E nas ondas nos mares, que elas batem nas rochas e vão desgastando essas rochas, tá? Vão arrancando pedaços, vão desgastando e formando uma nova tipo de rocha. Então a gente chama essa de erosão marinha. Transporte. Sobre o transporte dessas rochas, como acontece? Bom, a maioria dos transportes ou é por vento ou é por água, tá, gente? Não tem muito o que se falar. Então, quando elas estão sendo transportadas, a gente consegue identificar qual a distância desse transporte. Por quê? A energia que existe do transporte, a gente considera o seguinte: seria a força que existe entre o vento, a força de correntezas de água. Então é isso que vai transportar essas partículas. Porém, quando começa a diminuir essas forças, tipo numa curva de um rio, onde está passando uma correnteza muito forte, a gente fala que geralmente num pedaço onde pega menos correnteza, ela forma um remanso, tá, gente? Então nesse remanso aqui, ó, ela vai sedimentar, tá? E daí o que acontece? Quando ela está rolando ou batendo nas outras rochas ou em outros materiais mais rígidos, elas vão se desgastando, tá? Então elas vão suavizando mais as arestas dessas rochas. Então é por isso que a gente fala que a gente consegue identificar a distância de transporte, porque quando ela está no início do transporte delas, principalmente os fragmentos maiores, eles vão se decantar primeiro, né? Então se tiver fragmentos grandes, onde eles caírem, se for em água principalmente, eles vão cair e já vão ficar próximo de onde aconteceu esse transporte. E como elas vão se batendo em outras ou se chocando em outras materiais mais duros, elas vão perdendo as arestas e ficando mais arredondadas. Então, quando vocês pegam uma pedra aí, geralmente em rio,
que está bem arredondadinha, bem lisinha, é que ela teve um desgaste muito grande já, tá? Ela veio transportada de um lugar muito longe, tá? Então essa é a parte de transportes aí para a gente identificar como é o transporte, quando é mais próximo, se ele foi muito longo e tudo mais. Bom, sedimentação. O que é sedimentação, gente? Sedimentação é o que a gente estava falando. Quando a gente perde a nossa energia do nosso meio transportador, seja o vento, seja a maré, seja rios, seja a parte de água pluvial, a água fluvial, seja qual for, a hora que chega nos remansos, ou a hora que perde essa energia, onde chega no final dessa energia, ocorrem as sedimentações. Então aqui a gente tem uns exemplos. Aqui é o que a gente fala do glacial, tá, gente? Então nós temos aqui as montanhas congeladas, começa a época de gelo, geralmente no verão. Então todo esse gelo vai derreter e toda essa água vai descer, tá? E é bastante água que desce. Então aqui nessa sedimentação, onde está mais no início aqui, são aquelas partes mais grossas, né? As mais pesadas, elas já vão ficar sedimentadas mais em cima aqui. Descendo um pouco mais, vão ficar aquelas que ficam mais nas curvas dos rios. São também não são partículas muito finas, tá? São partículas também um pouco mais grossas, tá? E elas vão parar nas curvas do rio, como que nem a gente falou, dependendo da curva do rio existem alguns remansos, ou mesmo o rio perde a sua energia durante o trajeto, ele tem locais com maior correnteza, com menor correnteza, e assim por diante. Aí eles vão se sedimentando, vão decantando no fundo do rio, nas margens dos rios, tá? E tem a nossa sedimentação praticamente final aí, que é da parte mais fina, né? Que é a hora que ela chega no ponto final dela. Então, aqui, a hora que ela chega, ela vai começar a decantar suavemente, ela está toda misturada ao meio aquoso e depois ela começa a decantar suavemente. Ela vai formando aí camadas de estratos que a gente fala, tá? Porque nessa decantação que acontece, geralmente as partículas mais pesadas, né, vão decantar primeiro, certo? E as mais leves vão decantar depois. Então, geralmente a parte mais fina vai ficar na parte de cima aí dessa sedimentação. Bom, diagênese. O que é essa diagênese aí? A diagênese é um conjunto de processos que transforma esses sedimentos soltos que estão sendo arrastados aí, que eles vão ser depositados e vão virar uma rocha sedimentar consolidada. Então vamos lá pensar assim: os sedimentos chegaram ali até uma parte onde ficou-se no leito de um rio, e esse leito do rio é uma parte mais seca do rio. Então chegou vários sedimentos nesse leito, tá? E o que vai acontecer? Eles vão começar a evaporar essa água que existe dentro, aí vão ter outros materiais caindo em cima e formando uma compressão em cima desse material sedimentar. E com essa evaporação de toda a água que está dentro, toda essa parte líquida que está dentro, vão sobrar minerais, tá, da própria água e novos sedimentos mais finos que vão se agregar a essas pequenos seixos, pequenos sedimentos aí. Então o que vai acontecer? Isso a gente chama de cimentação. Então ele vai se compactar, vai virar uma rocha. Aqui na realidade ele vira uma rocha, tá? Ele vai virar uma rocha sedimentar. É aí que já vira a nossa rocha. Então ele vem de sedimentos com vários tipos de transporte, de vento, de água, pluvial, marinho, glacial. E aí com a evaporação eles vão se compactando e nessas compactações junta-se com a cimentação e forma novas rochas, tá? São as nossas rochas sedimentares, tá? Bom, diagênese
Então, um exemplo aqui seria a areia formando arenito. Então, nós temos aqui a areia. Então, quando houver muita compactação nela, a evaporação de toda a água ou os líquidos que transportaram ela, lembre-se que tem algumas águas que são ácidas, tá, gente? Então pode ser essa parte também. Aí são outros tipos de minerais, aí forma outros tipos de rochas. Aí são as propriedades químicas, que nós não vamos falar sobre propriedades químicas hoje, mas vamos lá. Ah, então, dessa areia aqui, ela compactando, ela vai formar o nosso arenito, ok? Então essa é a nossa parte que se forma as rochas. Isso é o que a gente chama de diagênese, tá? Diagênese, então, é essa parte de solidificação aí, de formação de uma nova rocha através de outros tipos de minerais, tá? Então, essas rochas sedimentares, elas ainda podem ser classificadas em outros 3 tipos de grupos, tá? Que são as rochas decríticas, tá? As rochas quimiogênicas e as rochas biogênicas. Vamos ver o que são essas rochas aí, tá? Essa aqui já dá para vocês saberem o que é só de olhar, né? Isso aqui é uma rocha biogênica, dá para ver que tem vários fósseis marinhos, vamos dizer assim, tá? Então, essa classificação das rochas sedimentares é por base da origem dos sedimentos dela. Então, conforme o sedimento que elas têm, elas vão ser determinadas se elas decríticas, quimiogênicas ou biogênicas. Então, vamos lá. Rochas decríticas, elas são formadas a partir de rochas de outros minerais de outras rochas, tá? Então, tem lá nossas erosões, toda a nossa quebra de rochas lá. E daí, o que acontece? Elas vão se transformar em minerais pequenos e através de compressões, que nem a gente falou, da diagênese, ela vai se juntando a outros sedimentos e vai formando as rochas. Então a gente tem o argilito, que vem a partir da argila. O mais comum da gente encontrar é a areia, que é o arenito. E a gente tem os balastros, que formam os conglomerados, tá? Rochas quimiogênicas. Elas são formadas por precipitação dissolvidas em substâncias como água, as águas ácidas, que nem a gente falou. Então, tipo, num mar que tem uma evaporação grande e vai se evaporar toda a água, largando esse mineral de rocha aqui que vai formar o nosso salgema, tá? Então, por química, ele vai evaporar toda a água e vai formar uma rocha de sal, tá? Que é o que a gente chama salgema. Então, todo o sal que está na água aqui vai ser evaporada, ela vai se solidificar e formar o salgema. Outro tipo de quimiogênicas são as estalactites, também formada pela água, né? É gotejamento de água. E existe a calcificação aí, a solidificação do calcário, da calcite e carbonatos de cálcio, e eles vão se solidificando com a evaporação dessa água e eles formam essa estalactite, tá? Vocês imaginam quanto tempo demora para formar, pensando que isso aqui são gotas de água pingando e ela tem que cair a gota e quantidade de material que tem de cálcio, calcita, os tipos de minerais que vão ter para evaporar, se condensar e virar uma estalactite desse tamanho, né? E as biogênicas, que é o cúmulo de restos de seres vivos, tá? Então, aqui é uma formação de calcário
conquífero que eles falam, né? Mas ele é feito basicamente de conchas e de restos de fósseis marinhos, tá? Então as conchas também são cheias de cálcio, elas vão formando essa calcificação junto com a areia, tá? E essa calcificação aqui, essa formação, essa diagênese que está formando aqui é uma nova rocha. Então a compactação de tudo isso aqui forma uma nova rocha. Nós temos os calcário recifal, que nada mais é do que os recifes, né? São corais, né? Que depois de um tempo os corais, vocês sabem que eles são seres vivos, eles morrem, e assim que eles morrem, eles se calcificam, ou se solidificam e viram esses recifes aqui, tá? E o carvão, que é uma compactação de vários tipos aí de plantas e restos de plantas. Então aqui só falando o que a gente falou, que são com animais, o calcário aqui conquífero, que é formado de animais marinhos, os recifes que são produzidos por corais que morreram, né? O coral morre e já vira essa parte de recife, e o carvão, que é a compactação de restos de plantas, tá? Então, só para gente ilustrar um pouco dessa nossa aula, do que são esses materiais nossos aí. Então, o sedimento são essas partículas que são pequenas porções de matéria, né? Que elas foram desagregadas de rochas por meios de intemperismo, tá? Intemperismos e erosões das rochas. E a gente pode determinar eles em grãos de minerais, fragmentos líticos ou fragmentos maiores aí de rochas, pedaços maiores, material biogênico, ok? E precipitados químicos, que é o que a gente falou até agora. Então esses grãos minerais são aqueles menorzinho, tá? Que ele vai de erosões de rochas já existentes. Então vocês podem ver que tem vários tipos de minérios aqui, tá? Não é um tipo só, são vários tipos de minérios. Vocês podem ver que tem várias formas e cores diferentes. Então eles são arrastados pelas nossas erosões ou outros tipos de intemperismo. Essas líticas são esses clastos que a gente chama, né? A gente chama de clastos porque são pedaços de rochas, são menores, são os clastos maiores, tá? Então são a mesma situação que esses grãos minerais, só que eles são um pouco maiores, tá? E a gente tem os nossos biogênicos, que aí ele já vai ser formado com a junção de organismos, tá? Principalmente marinhos, tá, gente? Então as conchas lá que tem nos mares, eles e mesmo as espinhas dos peixes contêm grande quantidade de cálcio, eles vão se decompondo e vão se juntando e por compressão vão formando novas rochas. E os químicos, que geralmente é a parte de sal, halita, tudo, é por evaporação de água, tá? E na evaporação elas se solidificam e formam novas rochas, ok? Aqui é só uma classificação relativa a esses tipos de materiais, quais os tipos de rochas que eles vão formar, tá? Que são as rochas clásticas e não clásticas, tá? Então, aqui a gente fala que são as vulcanoclásticas, que são aqueles grãos de minerais que a gente já viu. As clásticas terrígenas já são formadas por, além dos grãos de minerais, esses fragmentos líticos, que são esses maiorzinhos aqui, né? Então ela vai ser formada por esses dois tipos. Então as rochas carbonatas e as rochas de evaporitos, né? Que são a halita, a calcita, que a gente viu lá formando os sais, né? E as rochas calcárias, que são a parte química lá, tá? Então aqui nós estamos nas rochas biogênicas e aqui nos precipitados químicos, né? Que é as nossas rochas químicas, né? Então só para dar um exemplo aí de rochas
vulcanoclásticas lá, que a gente estava falando, essas rochas são de origem vulcânicas, tá, gente? Então, essa poeira vulcânica e as rochas que são expelidas do vulcão, junto com essas cinzas vulcânicas, formam essas rochas vulcanoclásticas, tá? Então, o que eles chamam de material piroclástico são materiais que são expelidos, ou seja, pedaços de rochas que são expelidas pelas chaminés aí do vulcão. Então, às vezes, a erupção é muito grande, então a pressão é muito forte, arrancando pedaços de rochas, tá? Uma desses pedaços de rochas é o que a gente conhece já, que é a pedra-pome, tá? Nós temos aqui exemplos de depósitos vulcânicos, tá? Com pedras pomes, aqui com a cinza vulcânica, com uma densidade maior, então vai sofrendo pressão, elas vão compactando e formando novas rochas, ok? A gente tem as clássicas terrígenas que a gente estava falando. Essa é uma classe maior porque ela já vem derivada de outras rochas, tá, gente? Então, ela vem de outros tipos de rochas desgastadas e vão trazendo, são os sedimentos decríticos lá que a gente falou. Então, todos esses minerais, esses pedaços de rochas, eles vêm rolando pelos meios de transportes lá, erosão marinha e tudo mais, até sedimentar e formar novas rochas sedimentares, tá? A gente chama eles de clastos, tá, gente? Então aqui é um que a gente mostra as terrígenas sendo o transporte delas, como ocorre a parte de transportes, tá? E a litificação, que é a nossa parte lá do diagênese, né? É a nossa diagênese lá que a gente faz a compactação. Ela também pode ser chamada de litificação. Então, a nossa diagênese nada mais é do que a evaporação, né? Depois que ela decompôs numa parte aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ainda está uma parte molhada, mas aqui já está uma parte seca. Então, ela começa a secar, evaporar todo esse líquido. Vai começar uma compressão maior de vários tipos de novos, decomposição de novos materiais em cima desse material, e essa compressão com o acúmulo de novos minerais e os minerais também das águas evaporadas que estão aqui dentro vão formar a cimentação, formando uma nova rocha, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de uma classificação aí da terrígena, que praticamente, se vocês olharem aqui, é mais ou menos as terrígenas são a nossa formação do solo nosso, né? Então eles têm argila, silt fino médio, silt fino grosso, então é conforme a granulometria, tá, gente? Quanto mais fina, ela vai ser mais baixa aqui na nossa granulometria. Aqui a gente tem em milímetros, quanto é cada milímetro dessas partículas aí. O argila, para vocês terem ideia do que seria a quantidade de argila aí, para vocês saberem a granulometria, seria vocês pegarem um pouco de terra, raspar um pouquinho no dedo, vocês batem bem, limpam bem o dedo, tá? E aí aquela cor que fica no dedo de vocês, aquele marronzinho que fica, que só sai lavando, aquilo é argila. Ela é tão fininha que aquilo é argila, tá? Daí vem os siltos, aí vem a areia fina, média, grossa, aí vem os grãos, os seixos, os matacões e os blocos, tá? Isso aqui é uma parte que a gente vai usar, vocês vão usar bastante na parte de solos, tá? A hora que vocês forem fazer a parte de fundações de solo, tá, gente? A gente tem as rochas que são os carbonatos, né? Que a gente viu lá. Então, são rochas que, pelo desgaste do, do, das rochas, vão formar as rochas carbonatas, tá? Que é formado pelo sedimento
de íons de carbono, tá? Então, tem os minerais de carbono lá, são desgastados por erosões, por intempéries e vão formar uma nova rocha sedimentar. Com o exemplo lá, o calcário e a dolomita lá, que são rochas formadas, tá? Aqui também falando dos carbonatos, outros tipos de carbonatos. E uma observação final. Olha, gente, tem uma parte aqui que eu não coloquei aqui, nessa parte de fragmentos. A lei da meteorização, tipo de erosão aqui. A gente tem um tipo que é na parte de aquecimento, a fratura de rochas, tá, gente? Termoclastos, tá? Os termoclastos, na realidade, o que acontece? Você tem uma parte, vamos considerar um deserto e uma rocha num deserto, tá? Você tem aí a ação do sol durante o dia com uma temperatura muito alta, tá? Irradiando um calor muito alto na rocha. E aí o que acontece? Durante a noite, vou tentar fazer uma lua aqui. Durante a noite, existe um resfriamento muito grande dessa rocha, tá? Então, esse resfriamento grande, o que vai acontecer? Como o meu centro da rocha ainda está muito quente, essa parte mais fria, ela vai começar a rachar, tá? Então são situações térmicas que podem causar esses fragmentos na rocha também. Tem outros, vocês vão ver em vários livros aí, em outros livros, vários tipos que podem ocorrer fraturas em rocha. Do mesmo jeito, durante a noite, como essa rocha esfriou muito, assim que o sol nascer também começar a, a, a sofrer ação nela, esse núcleo também vai estar muito gelado, porque ela já resfriou inteira, e quando começar a aquecer também vai criar fraturas dentro dessa rocha, tá, gente? Era só essa partinha que eu não falei, eu tinha esquecido. Então, sobre nossas rochas metamórficas, só para finalizar, ela faz parte dos três grandes tipos de rochas, que é sedimentares, ígneas e metamórficas, que nós já falamos. Dentro dessas grupos sedimentares, nós temos as rochas declíticas, quimiogênicas e as biogênicas. E quando uma rocha não sofre a diagênese, ou seja, ela não sofre aquela processo de solidificação, aquele processo de compressão e cimentação, elas vão se chamar rochas não consolidadas. Se elas sofrem diagênese, elas são consideradas consolidadas, ok? Então, a nossa próxima aula vai ser online. Nós vamos ter, espero que todos vocês estejam lá e compareçam e tirem suas dúvidas. Pessoal, a aula seria isso. Tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana e até a próxima aula.